Opa, e aí pessoal? Esses 5 manhwas que eu vou apresentar para vocês hoje são manhwas, alguns são desconhecidos, outros vocês nunca viram, né? Esses manhwas, eu gosto de manhwa desconhecido por quê? Porque abre novos caminhos, né? E eu conheço muito manhwa desconhecido. Lógico, eu prefiro ver os conhecidos, eu não sei vocês, mas eu prefiro ver os conhecidos, né? Porque os conhecidos são os melhores, mas eu espero que vocês gostem desses manhwas, né? E vamos nessa. O Sen, o que acontece? Nosso protagonista, ele tá invadindo o banco. E quando ele invade esse banco, ele acaba matando a pessoa lá no banco, né? E nosso protagonista é preso. Só que ele é julgado e ele é sentenciado à pena de morte e à prisão perpétua. A prisão perpétua, pena de morte. E quando ele estava sendo enviado para essa prisão, né, dentro do avião, que estava no nível mais perigoso que existia, quando ele foi enviado lá, ele acabou recebendo uma recomendação, né? Uma pessoa misteriosa apareceu numa tela e disse assim, olha, beleza, você foi sentenciado à morte, eu posso te ajudar. Se você entrar nessa ilha e matar aquelas 99 pessoas, né, com você será 100, mas se você matar as 99, você receberá um dinheiro muito bom e você receberá e você será livre de todos os crimes que você cometeu. Se você, tipo assim, nessa ilha você vai ter o quê? Vai ter criminosos sexuais, criminosos homicidas, tipo, vai ter tudo. Se você sobreviver, você vai ganhar sua liberdade e vai ganhar uma quantia de dinheiro, né? E nosso protagonista, ele vai pra essa ilha, ele é mandado pra essa ilha. Porém, o que acontece? Na verdade, nosso protagonista, ele é um agente secreto. Ele descobriu que tava tendo essa ilha. Só que, na verdade, ele não tava indo especificamente pra ficar nessa ilha. Ele tava indo pra resgatar uma pessoa inocente que foi mandada pra essa ilha, né? E nosso protagonista agora, ele vai ter que resgatar essa pessoa, ele vai ter que achar essa pessoa, né? Ele tem que conseguir chegar nessa pessoa antes de algum homicida, algum perigoso matar. Porque nessa ilha só vai ter pessoas que foram sentenciadas à morte, né? Então, são pessoas do maior grau de periculosidade. E essa pessoa que nosso protagonista vai ter que resgatar é uma pessoa que foi injustiçada, é uma pessoa que não deveria estar ali, né? E esse manhwa, ele tem um estilo PUBG Mobile, né? Não sei se vocês já jogaram, né? Mas esse manhwa é muito bom, ele tem estilo PUBG, é muito bom, velho. Já o nosso próximo manhwa é Genius Mage. O nosso protagonista, né? Ele joga muito bem em jogos. Ele é muito bom em jogos, entendeu? E ele tá jogando um jogo, né? E ele, tipo, zera como se não fosse nada esse jogo. Ele passa pelo Rei Demônio lá como se não fosse nada. E ele era um atirador, um exímio atirador nesse jogo. Aí depois que ele termina de derrotar esse monstro, ele acaba, tipo assim, mostrando ele no computador dele. E ele acaba recebendo uma mensagem. E nosso protagonista, né? Ele acaba criando um personagem pra jogar outro jogo. Só que o que acontece? Nosso protagonista, ele acaba meio que criando um personagem meio raquítico, mago, meio raquítico. Só que ele acaba sendo transplantado para dentro desse jogo, nesse personagem na qual ele criou, né? E agora o nosso protagonista, ele vai ter que sobreviver nesse jogo, na qual ele foi transplantado, né? Com esse personagem que ele criou, com esse mago que ele criou. E o nosso protagonista, no começo ele começa muito fraco, porque esse mago que ele criou tinha um aspecto muito doentio, né? Porque ele precisava de magia para poder evoluir nesse mundo. E ele foi mandado para um lugar onde ele tinha que fazer um trabalho pesado e tudo mais. Só que o corpo desse personagem que o nosso protagonista criou não era forte. E agora o nosso protagonista, ele vai ter que fazer de tudo para quê? Para poder sair dessa cidade na qual ele foi mandado, para ele parar de fazer esse trabalho escravo, né? E tentar fazer com que o personagem dele acaba voltando, né, ao nível máximo na qual ele era. Porque o personagem dele regrediu porque ele foi mandado pra esse mundo ali, entendeu? E ele vai passando por várias fases, ele vai tentar fazer essa dali, né? E ele descobre uma maneira dele recuperar um poder dele, metade do poder dele. Então ele vai evoluindo conforme o vai passando, né? É Barbarian Quest. Esse manhwa, o nosso protagonista, né? Ele, tipo, esse é um manhwa, ele é muito esbelto, né? Muito belo. O que acontece? Nosso protagonista aí, Lorin, ele é um guerreiro muito forte mesmo, né? E ele tá caçando lá, né? Tanto que o pessoal até fala, você tem que ser o próximo líder, né? Porque como os bárbaros, ele almejam muita força. E eles falam, você tem que ser o próximo líder. Mas nosso protagonista tá cagando e andando pra ser o próximo líder e tal. E ele era o filho até de um cara forte lá, ele tá cagando e andando. Ele só queria, tipo assim, viver a vida dele normal, né? Caçar o que ele tinha que caçar e foda-se. Era isso que ele queria. Só que acontece, ele acaba vindo uma expedição de umas pessoas, ele acaba vendo umas pessoas, né, quando ele tava caçando com o seu grupo, ele acaba indo ver, tipo assim, como ele era muito curioso, ele acaba indo ver. Só que acontece, no grupo nosso protagonista foi atingido lá, foi caçado, né, e nosso protagonista, ele vê todo mundo do grupo dele sendo morto.
E ele, porra, ele, tipo, mesmo ele não querendo assumir o papel de líder, ele acaba, tipo, sentindo o papel de como se fosse um líder, né? E ele acaba vendo, quando ele viu aquelas pessoas sendo mortas, ele acaba, pô, o pessoal tá sendo morto, né? E ele acaba entrando em confronto com essas pessoas. Quando ele entra em confronto com essas pessoas, pro grupo dele conseguir fugir, ele acaba meio que se vendo longe do grupo dele, ferido, né? E agora o nosso protagonista, ele acaba achando um outro grupo, né? Só que não é grupo de bárbaros, é um outro grupo. E ele fica andando com esse grupo. Esse grupo, vendo que nosso protagonista ama lutar, né? E esse grupo fala, não, você vai nos proteger e nós vamos te ajudar a voltar ao seu grupo lá de bárbaros, né? E nosso protagonista, ele vai passando nesse grupo aí, ele vai sentindo a ânsia de guerras, né? Porque ele não gostava de... Tipo assim, ele vai... O sangue de bárbaro dele vai fluindo mais e mais e mais. E ele vai sentindo aquela ânsia de que ele não que ele não via, né? Quando ele estava no grupo. E agora ele vai passando por várias fases, lutando com várias pessoas e retornando a ser um bárbaro forte na qual ele deveria ser. Se ele vai conseguir andar com vocês, pessoal. É o Ones e Seven Billion irregular. O nosso protagonista, né? Ele era muito bom nos jogos. Ele conseguia jogar jogos e ele ficava sempre muito bom. Porém, o nosso protagonista tinha um problema que ele não podia ficar muito jogando o jogo, porque ele podia até morrer, né? Se deixar. Mas ele não podia ficar jogando muitos jogos. Então o que acontece? Mesmo ele sendo muito forte, ele consegue, tipo assim, se ele jogar um jogo, ele consegue ficar muito forte no jogo. Só que ele não pode jogar muito, porque ele tem um problema, né, no corpo dele, que se ele jogar muito jogo, ele pode até sofrer algum dano permanente, né? Então ele acaba, as empresas até chamam ele para poder testar os jogos, porque ele é muito bom mesmo, né? E ele pensa, pô, eu nunca vou conseguir jogar esses jogos porque a máquina não sustenta o tão bom que eu sou, né? E uma equipe lá de técnicos acaba inventando uma máquina que possa sustentar o nível de bom que nosso protagonista é. E nosso protagonista, ele vai entrar nesse jogo para tentar ver pela primeira vez como ele vai conseguir desenvolver o personagem dele sem sofrer tanto danos na qual ele sofria, né? Porque é muito difícil, ele não consegue, né? E ele vai entrar numa simulação de guerra, né? E agora ele vai fazer de tudo para poder passar essa simulação sem sofrer esses danos permanentes, na qual ele sofreria se ele não fosse... Sem sofrer esses danos permanentes na qual ele sofreria se ele estivesse jogando algum jogo, né? E ele fica até feliz, porque é a primeira vez agora que ele vai conseguir jogar um jogo sem sofrer algum tipo de lesão cerebral, porque quanto mais tempo ele joga o jogo, mais ele fica dentro do jogo, mais o corpo dele acaba sofrendo, porque ele não pode, porque ele tem um problema de hiperimersão, então ele não pode ficar muito no jogo. E graças a uma equipe lá que conseguiu inventar uma máquina que pudesse sustentar o quão bom ele é, agora ele vai conseguir desenvolver um personagem dele dentro do jogo. Se ele vai conseguir ou não ser forte agora, usando totalmente o potencial dele, é com vocês, pessoal. Vocês têm que ver esse morro. 29. Tudo é mostrado pela perspectiva da nossa protagonista, né, Rebeca? O que acontece? Ela está procurando uma pessoa que tem cabelo branco. E essa pessoa basicamente parece com ela, então provavelmente é o irmão dela, né? Você vê que é o irmão dela. E nossa protagonista, ela trabalha tipo uma polícia dali, né? E por que ela trabalha nessa polícia? Nossa protagonista, ela tem poderes, né? E nesse mundo, algumas pessoas têm poderes de animais, né? Que podem meio que usar um poder animal. E a nossa protagonista, ela tem um poder muito forte. Só que a nossa protagonista, depois da sumida de uma pessoa de cabelo branco, né? Que eu acho que é o irmão dela, a nossa protagonista entrou em um frenesi. E ela começou a ir atrás das pessoas que poderiam ter pegado essa pessoa de cabelo branco, que poderia ser, que é o irmão dela, eu acho, né? Vamos falar que é o irmão dela. Então, essa protagonista, ela começa a caçar essas pessoas. Então, ela invade organizações muito perigosas para caçar essas pessoas, né? Lógico, é muito raro ter uma pessoa que tem poder. Então, é por isso que ela consegue entrar nessas organizações tão fáceis, né? Tanto que, tipo assim, se ela entra numa organização grande, só tem uma pessoa, basicamente, que tem poder. O resto não tem, o resto é ser humano normal, né? E no começo, já não mostraram ela invadindo um quartel-general ali, né? De uma pessoa muito forte, né? De um alto nível de periculosidade. Porém, nesse lugar só tem uma pessoa que tem poder. E essa pessoa que tem poder é uma pessoa chamada Salazar, né? E essa pessoa, ela é comandada por um cara pica ali, né? E esse cara acha que ele pode derrotar essa bichinha, né? Que é a nossa protagonista. E a nossa protagonista, ela já não tá mais temendo mais nada. Ela já não trabalha mais pra lei. Ela tá querendo achar essa pessoa da foto.
Então nossa protagonista, ela acaba batendo em todo mundo, matando alguns, né? E ela deixa esse cara, que é o chefe, ele por último, e pergunta pra ele: você pode responder minha pergunta? Aonde tá essa pessoa de cabelo branco? Só que o que acontece? Essa pessoa não responde e nosso protagonista acaba matando essa pessoa. E agora o mundo é mostrado da perspectiva da nossa protagonista, né? As pessoas que trabalhavam com ela, tentando impedir dela de entrar nesse mundo maluco na qual ela entrou, né? Tentando fazer ela sair desse mundo, e ela e ela fazendo de tudo pra achar essa pessoa de cabelo branco. De cabelo branco, desse cabelo branco aí, né? Que possivelmente é o irmão. Eu acho que é irmão dela, pode ser irmão, namorado. É muito parecido com ela, então não sei o que é, mais ou menos, né? Ainda não mostrou ainda, né? Esse manual é muito novo, eu tô acompanhando ele agora, né? É bom que vocês acompanhem comigo aí. Vamos ver se ela vai conseguir achar essa pessoa de cabelo branco, né? Tipo assim, é um manhwa muito. Não é aquele manhwa parado, é um manhwa muito ativo. Então, se vocês gostam de manhwa assim, é com vocês, pessoal.